dores no corpo e fadiga muscular. Eu tenho certeza que todas que estão aqui nesse momento já sofreram com algum tipo de dor no corpo, fadiga muscular, não ter energia, e quando você passa por picos de estresse, ansiedade, você acaba sentindo essas dores no seu corpo, né? Então, olha só, claro que antes da gente entrar no assunto mesmo e falar como identificar, tipos de tratamento, qual linha você deve seguir, você tem que entender os tipos de dores aqui que nós iremos falar. Bom, primeiramente, quais os tipos de dores que existem? Existem vários tipos de dores. Nós temos dor articular, nas articulações, dor muscular, nós temos dor em tendões e nervos no corpo, e nós temos dor nos ossos. Então nós temos todos esses tipos de dores, e claro, você fala assim, doutor Renan, mas eu tenho dor no corpo inteiro. Tudo bem. Então temos também esses quadros em que você apresenta dor no corpo inteiro. Fadiga muscular, dor no corpo. E cada um desses sintomas tem cada uma desses tipos de dor tem as causas. Cada um desses tipos de dores tem os seus sintomas e o seu tratamento específico. Claro que eu não vou falar de todos os tipos de dores aqui com vocês hoje. Eu vou falar dos principais relacionados à dor no corpo. Porque você chega para mim e fala assim, doutor Renan, eu sofri uma fratura, quebrei uma perna, quebrei um osso. Talvez você sinta dor naquele local. Então não estou falando desse tipo de dor. Você chega e fala assim, doutor Renan, mas eu já nasci com um probleminha e tenho dor na perna por conta disso. Não vou falar desse tipo de dor também. Você fala assim, doutor Renan, eu tenho hérnia de disco. Também não vou ficar aqui falando desse tipo de dor com vocês. O que vocês têm que entender é que as dores que eu estou falando é aquela dor que limita a sua vida, tira seu humor, te faz ficar compulsiva, engordar, ganhar peso. Então, o tipo de dor que eu vou falar aqui com vocês, claro, né? Não vamos falar que fiz uma cirurgia e fiquei com dor no corpo, doutor Renan. Não é isso, porque isso teve uma causa, um momento ali incisivo da sua vida, alguma má formação, algo que você criou ali ao longo da sua vida. Eu vou falar nessa live de hoje sobre aquela dor que ela muda de lugar, ela sempre está aí, você tenta tratar, ela não some, você sabe a causa, às vezes não sabe a causa dessas dores, mas essas dores limitam a sua vida, limitam a sua qualidade de vida, e você acaba ficando irritada, deprimida, ansiosa, desconta na comida por conta desse tipo de dores. Então nós temos vários tipos de dores, como eu acabei de falar com vocês. Existem dores articulares. As dores articulares podem ser causadas por artrite, por artrose. Quando é artrite, artrose, você já tem ali, principalmente a artrose, já é um desgaste que acontece nas articulações. E aí esse desgaste vai ocasionando dor, tá bom? Então nós não vamos aprofundar sobre esse tema, porque esse tema, alguns casos de artrite e artrose já não são reversíveis mais. Não tem como a gente reverter isso, porque já causou uma lesão ali na cápsula articular, na articulação, na cartilagem. Existem alguns tipos de dores que eu acabei de falar também, que são as dores em nervos e tendões. Eu vou falar sobre alguns tipos de dores de nervos e tendões, mas existem outros tipos, por exemplo, dor no nervo ciático. Dor no nervo ciático acontece, o nervo ciático sai lá da coluna e vai até o dedão do pé. Aquela dor que você sente assim atrás da perna, sabe? E essa dor no nervo ciático é ocasionada por uma compressão desse nervo que está acontecendo ali na coluna, mas eu também não vou aprofundar nesse tipo, porque é um problema anatômico ali que você tem, em que esse nervo está sendo comprimido. Nós vamos nos aprofundar aqui hoje sobre o tipo de dores que são causadas por processos inflamatórios no seu corpo, ou até mesmo por processos mentais, como depressão, ansiedade e estresse. E esse tipo de dor que você tem e que piora, dependendo do sintoma que você apresenta de ansiedade, de estresse, e aí, quem aí? Vai lá, leva uma notícia ruim, passa um susto quando apresenta dor no corpo. É sobre esse tipo de dor que nós vamos conversar aqui hoje, porque esse tipo de dor está prevalente em mais de 50% das mulheres. Principalmente começam a surgir depois da menopausa. Por questões hormonais e, claro,
Todo fator emocional, todo o abalo de entrar na menopausa, né, começa a ficar mais deprimida, altera a qualidade de sono, que são fatores que vão desencadeando o desenvolvimento desse tipo de dor. Quando a gente fala de dor no corpo todo, a gente tem que identificar alguns tipos. Pode ser doença autoimune. O que é doença autoimune? É aquele tipo de doença em que seu sistema imunológico ele entra em colapso ali e o seu próprio corpo começa a atacar o seu próprio corpo. Uma doença autoimune é isso, em que o seu próprio corpo ataca o seu próprio corpo. E quando essas doenças autoimunes começam a acontecer, por exemplo, Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus, nós temos várias doenças autoimunes, psoríase, e essas doenças ativam vários processos inflamatórios no seu corpo e pode propiciar o surgimento de dor no corpo. Inflamar os tendões, inflamar a fibra muscular. E aí você começa a ter dor no corpo, dor articular. E entendido isso, você fala assim, peraí, doutor Renan, então as minhas dores no corpo podem ser ocasionadas por uma doença autoimune que eu tenho. Sim, pode ser. Mas as dores no corpo todo, elas podem ser também fibromialgia. Quem aí já ouviu falar sobre fibromialgia? Que são aquelas dores no corpo que surgem quando você fica estressada, irritada demais. Aí começa a doer o corpo todo. Só que a fibromialgia, muita gente confunde ela. A fibromialgia é a dor no corpo, ocasionada sim por um gatilho que foi o estado emocional que você está, e ela dói, tem uns pontos, né, que são os pontos de inserção tendínea. No cotovelo, no punho, aqui, na base do crânio, no quadril, nos joelhos. Então são pontos específicos que se você apertar ali, você fizer um teste, você vai sentir muita dor. A fibromialgia basicamente é dor nesses pontos e o nosso cérebro ele tem um mecanismo de desligar a dor. E por algum motivo ele não está sendo capaz de desligar essa sensação de dor que você tem. E ele não desligando essa sensação de dor, você fica com a dor o tempo inteiro. É uma dor latente, contínua, que te incomoda o tempo todo. Você pode estar até um pouquinho relaxada, tranquila na sua casa, mas essa dor vai estar ali sempre te lembrando que ela existe. Mas a fibromialgia, qual que é o grande erro quando os profissionais tentam tratar a fibromialgia? Qual é o grande erro quando os profissionais tentam tratar a fibromialgia ou as dores relacionadas às doenças autoimunes? Antidepressivo. Eles tentam tratar com antidepressivo. Justamente por essa premissa de que o seu cérebro não está conseguindo desligar esse comando, que é o comando da dor, daí entra com antidepressivo, para te deixar mais relaxada, para te deixar mais tranquila e, teoricamente, tratar essa dor. Só que eu te pergunto, você que tem fibromialgia, você toma medicação para fibromialgia há quanto tempo? Antidepressivo. E as dores melhoram? Não, as dores não melhoram, porque o tratamento correto não é esse. E antes de falar do tratamento correto para fibromialgia, você já entende que existem vários tipos de dores, algumas têm causas específicas, e a fibromialgia não tem uma causa específica. Então, entendido isso, a gente tem que identificar, será que você realmente tem fibromialgia? Porque a fibromialgia, ela se confunde muito com uma outra doença que se chama osteomalácia. Osteomalácia é uma doença, é uma doença que causa dor no corpo inteiro. Se você apertar aqui, dói, se você apertar aqui, dói, se você apertar aqui, dói, e essa dor pode andar. Ela não dói o corpo inteiro o tempo todo. Então eu te digo, a sua dor, ela dói nos pontos ou ela dói o corpo todo? Se a sua dor dói o corpo todo, então provavelmente seja osteomalácia e não fibromialgia. Porque a osteomalácia, sabe quando a gente vai comer costela de boi e tem aquela pelinha entre o músculo, entre a carne e o osso? Então, nós temos também aquela pelinha entre o nosso músculo e o osso. E a osteomalácia é uma inflamação em toda essa pelinha. Por isso dói o corpo todo. Por isso que você sente às vezes, parece que está doendo o osso, está doendo lá dentro. Então, provavelmente você não tenha fibromialgia. Provavelmente você tenha osteomalácia. A boa notícia é que o tratamento tanto para fibromialgia quanto para osteomalácia é o mesmo.
Então, qual a base seria? Você fala assim, doutor Renan, então o tratamento é um antidepressivo? Não. Tratamento de fibromialgia e osteomalácia não é antidepressivo. E o tratamento para as dores no corpo ocasionadas por doenças autoimunes, como é o caso de Hashimoto, lúpus, psoríase, artrite reumatoide, como que trata as dores relacionadas a essas doenças? Então agora que nós vamos falar um pouquinho sobre como trata essas dores. E olha, gente, para entender como trata, você tem que entender possíveis causas. Pensa, gente, você pega ali um burrinho de carga e você vai tacando peso em cima dele. Você vai tacando peso, você vai sobrecarregando. Vai chegar uma hora que ele vai arriar. E no nosso corpo é a mesma coisa. O que vai fazer acontecer toda essa descarga de dor, de inflamação? Então você que está com essas dores, você está inflamada. Você está com alteração do seu sistema imunológico, você está com deficiências nutricionais, provavelmente talvez você tome algum medicamento que propicie essas dores, e dentre esses medicamentos que propiciam essas dores, nós temos as estatinas. Você faz o uso de simvastatina, estatina, atorvastatina, rosuvastatina. As estatinas, elas vão causando degradação de fibra muscular, e elas podem ser um gatilho para essas dores no corpo que você tem. É muito comum mulher que toma estatina queixar de dores nas pernas. Se você tem também doenças infecciosas, vive tendo infecção de repetição, infecção de urina de repetição, isso afeta o seu sistema imunológico e gera processo inflamatório. Isso também pode desencadear a dor. Você também tem outros fatores que sobrecarregam o burrinho de carga. Intoxicação por metais, consumo excessivo de produtos industrializados, conservantes, são alimentos tóxicos. E nós temos outros alimentos também, principalmente pensando em doenças autoimunes, que são leite e derivados por conta da caseína, glúten e esses contaminantes que eu acabei de falar. Então, leite e derivados, não por conta da lactose somente, principalmente por conta da caseína, que é uma proteína do leite. E o glúten, eles vão... Toda vez ali que eles entram no intestino e vão ser fermentados ali no intestino, eles vão inflamando a parede do intestino. E nessa inflamação de parede do intestino, acaba abrindo umas portinhas de entradas para coisas que vocês não desejariam que entrassem no corpo de vocês. E essas coisas que entram que a gente não deseja, acaba alterando o nosso sistema imunológico, desenvolvendo essas doenças autoimunes. Como então você trata a dor relacionada a essas doenças autoimunes? Desinflamando o intestino, desintoxicando e retirando os alimentos que te inflamam, como é o caso de leite e derivados e glúten. Ok, doutor Renan, entendi que se eu tirar leite, derivados e glúten, caso eu tenha alguma dessas doenças autoimunes, como você mesmo falou, eu vou melhorar os sintomas dessas doenças. Sim, porque a premissa de que você tem uma doença autoimune é por ativação de processos inflamatórios e alteração do seu sistema imunológico. E 80% do nosso sistema imunológico começa pelo intestino. Você precisa cuidar do seu intestino, da sua microbiota intestinal, da parede intestinal e desinflamar e retirar todos esses alimentos contaminantes que atrapalham esse sistema tão importante na sua proteção e na manutenção do sistema imunológico com força total aí no seu corpo. Entendido isso, você fala, tá bom, tem doença autoimune, comecei a cuidar. Mas só isso vai resolver as dores? Não, porque aí a gente tem que começar a desinflamar o seu corpo, te entregando nutrientes que vão propiciar isso. E esses nutrientes que eu vou te entregar para você começar a tratar esses sintomas que você apresenta, são os mesmos nutrientes que vão tratar fibromialgia e osteomalácia. Fibromialgia e osteomalácia, o que a gente tem que fazer? Desinflamar essa pelinha que eu falei, a pelinha entre o músculo e o osso, e você tem que desinflamar as fibras musculares e os tendões. E você tem que também fazer um outro trabalho, que é melhorar a condução elétrica dos tendões. Os tendões do nosso corpo, gente, são como se eles fossem fiação elétrica da casa de vocês. Eles conduzem todo o comando que o cérebro manda para o seu corpo. Então, para o comando do cérebro chegar lá e falar assim, olha, chega de ter dor, essa condução do seu sistema nervoso tem que acontecer de forma eficiente. E para isso acontecer, não basta você ter o tendão ali, você tem que nutrir ele, você tem que desinflamar ele
para que essa condução elétrica aconteça corretamente. Entendido isso, agora você já sabe os tipos de dores, quais os tipos de dores que nós estamos tratando aqui. E você fala assim, nossa, doutor Renan, mas eu tenho tudo isso, eu tenho todas essas dores, acho que eu nunca mais vou me ver livre dessas dores. Fica calma, fica tranquila. A partir do momento que a gente começa a fazer o tratamento adequado, as dores somem, energia volta, essa fadiga some. Por quê? Olha o tema aqui, fadiga e dores no corpo. Você já entende sobre dores no corpo. Mas e essa fadiga? Por que a fadiga acontece? Quando você está com o seu corpo inteiro pegando fogo, em chamas, o seu corpo, você fica fadigada, você fica cansada. Porque para tentar se recuperar, apagar esse tanto de fogo que está pegando aí no seu corpo, seja de dores ou seja de outros processos inflamatórios que você tenha, você fica fadigada, porque o seu corpo tem que economizar energia em algum lugar para que você possa ter condições de reestruturar o seu sistema imunológico e apagar esse tanto de fogo que está pegando no seu corpo. O nosso corpo é assim, gente. Quando você tem um problema muito grande acontecendo, ele vai economizar energia em outros aspectos, seja na energia sexual, seja na energia do sistema digestivo, e seja na energia corporal mesmo. E aí vários outros sistemas começam a ser comprometidos. Você tem que entender que todos os problemas que você apresenta no seu corpo, eles têm uma conexão. Nada está separado. Se você começa a ter dor, fibromialgia que seja, osteomalácia, tem doença autoimune, tem Hashimoto, tem artrite reumatoide, tem reumatismo, qualquer doença que você tenha, o seu corpo começa a focar energia nisso e começa a economizar energia em outros fatores. Aí daqui a pouco o tireoide passa a não funcionar muito bem, pâncreas passa a não funcionar muito bem, adrenal que produz o cortisol, que é um hormônio que ajuda na energia, passa a não funcionar muito bem. Imagina você, seu corpo pegando fogo, você sente dor o tempo todo, e aí você fica estressada. Porque, gente, sentir dor, meninas, tira seu humor, tira sua vitalidade, tira sua vontade de viver, você não quer sair, nada nunca tá bom, tá tudo ruim sempre, mal-humorada, não quer fazer nada, não quer sair de casa. Porque você está com dor e isso te leva à depressão. Você lá, quando você começou com as dores, você ficava muito estressada. E no fato de você ficar estressado, você ia sempre aumentando o cortisol, que é o hormônio do estresse. Só que chega um momento que seu corpo não aguenta mais produzir esse hormônio. E o cortisol é importantíssimo para você ter energia. Você entende como uma coisa está ligada à outra? Fadiga, dor no corpo, e todos esses processos inflamatórios que vão desencadeando, vão derrubando toda... É igual um dominó no nosso sistema imunológico. Fica uma pecinha ali atrás da outra. Quando você inflama seu corpo, você derruba toda essa cascata. Vai caindo um por um seu sistema imunológico. Até você recuperar tudo isso, demora um pouco tempo. Só que você tem que começar. Então, por onde você vai começar a tratar? Doutor Renan, como que eu vou então começar a desinflamar o meu corpo para que eu possa eliminar de uma vez por todas essas dores sem ficar precisando de antidepressivo? Lembra que eu falei, você tem que desinflamar, desintoxicar, nutrir essas fibras e tendões para que você elimine essas dores. Como que você vai fazer isso? Então vamos lá. Você que tem muita dor no corpo, eu recomendo, faça um teste de 15 dias sem leite e derivados e sem glúten. Faz o teste. Depois você me conta como que você vai se sentir. Nutrientes que vão nutrir fibras musculares e tendões e até aquela pelinha da osteomalácia que vão acabar com as dores. Ácido alfa-lipoico, magnésio, vitamina D, vitamina A, vitamina C, metilcobalamina, metilfolato. E para melhorar toda a condução elétrica, a gente tem que associar a B1, a benfotiamina, associada com aquele que eu falei primeiro, o ácido alfa-lipoico. Quando você faz esse tratamento, claro, tudo tem dose, gente. Eu não estou aqui para fazer prescrição de dose, de quantidade, de nada disso, porque seria uma irresponsabilidade aqui para todas essas mulheres que estão assistindo a gente indicar uma receita pronta, porque não tem. Tudo vai depender do nível de dor que você tem, do nível de inflamação que você está. E aí você elimina produtos industrializados,
conservantes e ter uma alimentação mais saudável. Feito tudo isso, você desinflama seu corpo. Doutor, não existe mais alguma coisa além? Existe sim. Existe um protocolo homeopático alemão, LDN, Low Dose Naltrexona, que pode ser utilizado em alguns casos com indicação, não é para todo mundo, que potencializa e aumenta todo o seu sistema imunológico e faz o resultado ser muito melhor no tratamento desse tipo de dores no corpo. Claro? O que com de aprendizado aqui para você então? Dor no corpo não trata com antidepressivo. Dor no corpo não trata com corticoide. Dor no corpo não se trata com anti-inflamatório. Dor no corpo não se trata com dipirona, não se trata com paracetamol. Se trata atacando a causa. É inflamação, é intoxicação, é deficiência nutricional, é nervo que não está conduzindo, é aquela pelinha entre o osso e o músculo que está inflamada. Qual a causa disso? Você atacando diretamente a causa, você começa a tirar todo o peso das costas do burrinho. E aí o burrinho começa a voltar à vitalidade e deixa de ficar arriado. Você desinflama, você melhora a sua saúde, melhora a sua vitalidade e aí melhora seu humor. Tudo bem, doutor Renan, mas eu estou muito deprimido agora. Existe um monte de fitoterápicos que ajudam a controlar a ansiedade, que ajudam a controlar a depressão, que pode ser um poderosíssimo aliado nesse início de tratamento. Aí você vira para mim, doutor Renan, mas é um absurdo, eu fui um tanto de médico, eles ficam falando que tratamento para fibromialgia vai ser eu ficar tomando antidepressivo, pregabalina, enfim, todos os outros terríveis aí que vão te fazer engordar, que vão te inflamar mais ainda e não vão curar o seu problema. Sabe por quê? E eles falam assim, é um absurdo, porque a hora que vocês contam, que vocês ouviram numa live eu falando que vitamina trata a fibromialgia, eles vão falar que é um absurdo, que isso é uma mentira. Hoje eu já tenho mais de 500 pacientes e alunas. Muito mais de 500. Que chegaram com fibromialgia, não conseguiam andar direito, dor no corpo. A hora que a gente nutre, desinflama, desintoxica, o emagrecimento acontece e as dores no corpo melhoram. E larga de tomar antidepressivo, todos os medicamentos que intoxicam. E fica a dica, que você agora tenha esse conhecimento em mãos e que você utilize dele, entendendo que tem que partir de toda essa premissa de tratamento que eu acabei de falar para você, para que essas dores desapareçam. Dor contínua não é normal. Você não tem que ser assim para sempre. Claro, lembrando que eu estou falando dessas dores musculares, dores de inserção de tendão, de inflamação. Se você tem aí um problema de coluna, aí é outra questão. Se você tem artrose, é outra questão. Se você tem osteoporose, também é assunto para um outro momento, porque a osteoporose é um assunto muito complexo, causa dor no corpo, mas a osteoporose também tem tratamento, com vitaminas parecidas como essa que eu falei, que ajudam na remineralização óssea. Mas é um assunto para um outro encontro que a gente tiver. Entendido, gente?